Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui novamente com mais um Três Tons de RH, um canal líder no YouTube, para você que é interessado em acompanhar as tendências do mundo de recursos humanos e que sempre estão associadas às novas realidades do mundo dos negócios. Hoje a gente está aqui novamente com meus colegas Valéria Fernandes e Celso Juc, e o assunto que a gente vai abordar é super interessante, é o tema de remuneração estratégica, né? A nossa sócia é especialista nesse tema e vai ser a nossa entrevistada hoje. Valéria, como é que você poderia conceituar o que é remuneração estratégica para a gente? Olá, pessoal. Olá, Celso. Olá, Sérgio. Muito bom estar aqui novamente com vocês. Olha, vamos falar de uma maneira muito simples e direta. Remuneração estratégica, ela considera muitos fatores na composição de sua proposta, para uma empresa como um todo e para cada um dos seus colaboradores. Considera, além do mercado, o que se espera desse profissional para o dia de hoje, para o futuro, considera qual é o momento da organização, considera quais são os planos futuros em termos de resultados, considera novos produtos, novos serviços, considera uma série de informações. Enquanto a tradicional estava preocupada apenas em trazer uma proposta de salário para ter um profissional novo. Quando você considera que a remuneração ela é estanque, ela está separada de todos os outros temas e subsistemas de recursos humanos, aí eu digo, não sei se o melhor termo seria tradicional, mas seria como se a gente tratasse como um tema por ele mesmo, sem nenhum impacto em outros. E a gente sabe que a remuneração ela tem um impacto profundo também na construção da cultura desejada numa organização, porque é a partir da estratégia de remuneração que de fato são consolidados os planos que essa empresa, essa organização tem para si no momento atual e para o futuro. Então, se ela quer ser mais agressiva, qual que é o plano que ela tem para remunerar, recompensar, e aí financeiramente, né, quando a gente fala de remuneração, é cada profissional. Se ela quer engajar, quais são os planos que de fato engajam? Eu falo para você que você tem que ter um olhar empreendedor, como se fosse dono, mas eu não te remunero como dono. Eu não tenho um incentivo de longo prazo que reconheça que, de fato, você sim, você tem um pedacinho dessa organização. Então, isso são apenas alguns exemplos para a gente diferenciar daquilo que é, olha, vou contratar a Valéria, vou pagar um salário de X e é isso aí. Para mim, eu acho que para ficar fácil, eu iria por esse lado. Separar em três itens fundamentais, né? Primeiro é a remuneração fixa, talvez a mais conhecida de todos. Se considera muitas vezes em remuneração fixa também alguma espécie de comissionamento que seja mensal. Embora ele esteja atrelado à remuneração mensal, né? Então existe um recebimento mensal, mas ele tem ali um espírito, um caráter de remuneração fixa. A gente tem a remuneração variável, e a variável ela pode ser de curto e de longo prazo. E nesta de curto prazo, podemos ter sim incentivos específicos, também com o nome de comissionamentos, ou podemos ter programas de remuneração variável, tanto em termos de bonificação, como programas ligados a 10.101 ou mesmo considerando a PLR. Programas de longo prazo podem utilizar tanto instrumentos baseados em ações, como ações mesmo, como stock options, phantom options, enfim, uma série de dispositivos que atrelam a estratégia de curto prazo e de longo prazo. E por terceiro elemento, a gente não pode esquecer os benefícios. Hoje
cada vez mais importantes. Então, a gente está falando aí de todo o conjunto de benefícios que passa, desde assistência médica, odontológica, previdência privada, eventualmente, pacotes de benefícios flexíveis, que também é uma tendência no mercado. Todos esses três componentes, eles representam o que é a remuneração. Quando você fala, que ela é estratégica, depende do momento da organização. Então, vamos dar um exemplo aqui. Uma empresa que está sendo criada nesse momento, que a gente chama muitas vezes de startup. Essa empresa, ela precisa ter um pouco mais de controle no seu custo fixo, mas ela tem muito interesse de crescer junto com a equipe que faz parte dessa nova organização. Então, ela propõe algum formato de partnership que tenha a ver com esta remuneração de longo prazo. Cada ah, colaborador pode ter direito a um pedacinho dessa organização no futuro, se permanecer um determinado tempo. O que que isso tem a ver com a estratégia? Olha, nós queremos crescer e, se crescermos, você será beneficiado também. Então, você é um sócio dos nossos planos e sócio quando as coisas derem certo também, dando um exemplo para facilitar aí o entendimento. Valéria, na tua experiência, quais são as consequências para uma empresa média ou grande de um sistema de remuneração mal planejado? O que isso pode impactar o seu negócio? Como é que pode impactar? Olha, que excelente pergunta, Sérgio. Olha, tanta coisa, mas muita coisa. Vamos enumerar alguns pontos. Olha, desde talvez dos mais óbvios, talvez mais simples, que é você perder os profissionais que você precisa para trazer resultados. Então, algumas vezes, decisões de oferecer a remuneração fixa muito deslocada do que é uma prática de mercado, pode ser um tiro no pé. Então, eu faço uma economia no curto prazo, porém, acabo tendo uma rotatividade tamanha que eu não consigo manter a minha posição no mercado, não consigo manter clientes, porque eu tenho uma troca contínua. Eu diria que essa economia, ela tem um peso assim muito assim relevante de fato. Outros erros também mais óbvios. Então, eu crio um programa de remuneração variável onde eu tenho incentivos por performance, só que eu faço isso sem um equilíbrio entre métricas possíveis de serem atingidas e valores também que façam sentido. Então, eu acabo oferecendo: olha, você tem a possibilidade de receber até 5 milhões de reais, mas ele nunca consegue receber mais do que 100 mil, dando um exemplo bem, Hum. né, bem distante. O que acaba acontecendo? Esse profissional vai embora também. E não é só ir embora, vai embora falando mal da organização, né? Outros erros ali do lado oposto. Se eu peso demais a mão em remuneração, tanto fixa quanto variável, se eu peso na mão enquanto a remuneração fixa, eu posso estar pagando muito mais do que entrega. É claro que vai depender um pouco do momento da organização, mas eu acho que uma estratégia como essa deve ter, se tiver, uma duração muito, muito, muito pequena. Por quê? Porque para gerar um determinado resultado, eu vou ter um custo muito maior do que todos os peers da minha empresa. Então, não vai ser saudável, né? Num caso como esse, é melhor investir na remuneração de longo prazo, mas que, se também não for muito bem equilibrada ao potencial de resultados no curto e no longo prazo, se eu prometer para você e você entregar, eu vou ter que pagar. E aí eu posso tirar uma lasca, um pedaço
do resultado, que na verdade eu mexo no bolso do acionista e acabo desvalorizando, talvez, né, ou impossibilitando investimentos futuros, né? E eu nem estou falando nas questões de imagem, né, que isso tudo pode gerar também. Ganhar muito ou ganhar pouco gera uma imagem sobre a saúde da organização, sobre a gestão da organização, enfim. Existem comparações, muitas vezes, que são feitas que é necessário que os técnicos dessa área, ou mesmo a alta direção da empresa, ou o conselho, entendam muito bem. Não dá para você comparar uma empresa que tem um porte, sei lá, 50 vezes maior, 20 vezes maior do que a empresa que está sendo analisada, e achar que eu posso pagar igual. Não dá, infelizmente não dá. Então, muitas vezes, algumas conversas elas são mais complicadas, porque você precisa explicar para o executivo, para o profissional, que se compara a empresas desse porte maior, dizendo, poxa, mas meu colega ganha 5 vezes mais do que eu, existe a necessidade de explicar. O seu colega, ele traz um resultado 100 vezes maior do que o seu. E é por essa razão que ele ganha 5 vezes a mais. Parece óbvio, gente, mas infelizmente não. Muitas vezes essas explicações elas não são dadas, não são comunicadas e é aí que gera toda a confusão, vamos dizer assim. Então, pelo que eu estou entendendo, o perfil da remuneração estratégica ele impacta diretamente na cultura da empresa, certo? Então, a forma com que a empresa colabora. Eu fico pensando assim, né, que empresas que têm cultura de inovação, tudo bem. Como que é a competitividade entre as pessoas, né? Quando você trabalha num sistema assim de remuneração, pelo que eu estou entendendo, é muito meritocracia, não é? Não sei se eu estou entendendo errado. Sim, olha, existe uma eu digo tentativa, né? Porque nessa altura da vida, a meritocracia é como se a gente estivesse olhando aquele arco-íris, né? Eu quero chegar lá, onde tem realmente o ideal, né? O pote de ouro. A meritocracia é algo bem difícil de ser alcançado. É bem difícil. Ela exige bastante de uma organização e de quem coordena este tema. Mas, de fato, ela tem a ver com a cultura tanto existente quanto a desejada, né? Então, existe a necessidade de você ser coerente naquilo que você está propondo. Eu dei um exemplo muito simples, que é, olha, nós queremos crescer e eu quero que você me ajude a crescer. Como eu quero que você me ajude a crescer, eu quero que você seja um sócio. Então, eu tenho que criar estruturas de remuneração que tragam esta mensagem. Quando a gente fala isso, aqui entre nós, né, eh, muitas vezes dá um arrepio, né, na alta direção da empresa. Como assim sócio? Muitas vezes empresas de dono. Ele já não deixa você concluir a segunda frase, né? Porque eu não quero sócio, muito menos essa quantidade de sócios, né? É. Não é nada disso. Eu quero oferecer um emprego, um trabalho e eu vou remunerar direitinho. O sócio, que a gente está falando aqui, ele vai receber pedacinho pequenininho de tudo o que ele vai conseguir agregar. Então, aqui a gente está dizendo de duas coisas. A gente está dizendo, claro, a remuneração, que é importante, gente, as pessoas têm que pagar a conta. Então, você saber que quanto mais você agregar, você vai receber lá na frente, mas tem um intangível que é você poder dizer para os seus amigos na pizza de sexta-feira à noite: eu sou sócio, eu sou partner, eu faço parte. Então, tem esses dois efeitos que são, assim, muito importantes. Mas dando um exemplo um pouquinho diferente, Celso, porque eu acho que a sua pergunta é muito interessante, é muito boa,
Se eu sou uma empresa que quero valorizar o trabalho em equipe, a geração de ideias em grupo, eu não posso ter as minhas fichas depositadas somente na remuneração individual. Faz sentido? Eu tenho que criar dispositivos, sim, o individual sempre vai existir, gente, porque cada um tem a sua carreira. E isso tem a ver com meritocracia. Mas eu tenho que ter dispositivos grupais também, para valorizar, para que as pessoas queiram se ajudar. Então, essa é uma cultura específica. Agora, eu vou ter empresas onde eu quero estimular a competição, sim, a gente conhece, empresas que buscam essa competição interna para buscando crescimento e tudo mais, e aí eu vou incentivar cada vez mais eh, os resultados individuais e provavelmente vou carregar no variável. Por quê? Porque eu quero o resultado. Então, como o fixo ele pode ser um pouco mais, né, compacto ali, mais controlado, então eu vou tentar buscar esse variável. Agora, em empresas muito competitivas mesmo, o variável é um variável significativo de fato. Então, tudo isso, e veja, não tem uma resposta única que sirva para todas as empresas. Tem realmente um conhecimento aprofundado, um diagnóstico do que a empresa ou como ela está nesse momento e aonde ela quer chegar. E isso não se constrói num plano para um ano, isso é um plano para 5, 10 anos. Entendi. Valéria, quando a gente pensa naquele, né, funcionário, colaborador ideal, a gente quer o colaborador que pensa no longo prazo como acionista, né? E uma das perguntas que eu sempre me fiz como gestor em relação à remuneração estratégica, principalmente quando a gente fala sobre o variável, né, o stock option, etc. Isso é para todo mundo na empresa, Valéria, ou não? Porque muitas vezes você fala, a partir do nível da gestão, você pode colocar esse tipo de remuneração normalmente. Mas e para quem está embaixo, que você quer realmente, de fato, um alinhamento estratégico, um direcionamento, motivar aquela pessoa para pensar no longo prazo, alguém que está mais no início de carreira, será que a pessoa se sente incluída se não fizer parte desse processo? Como é que é isso? É para todo mundo ou é só para uma parte da organização? A partir de um certo momento você passa a ter direito a isso? Olha, hoje tem um pouco de tudo, né? Então, existem sim organizações que você tem planos de engajamento que, pensando exatamente no momento de carreira e no momento deste profissional na organização. E vamos lá, a gente sabe que as necessidades dos novos entrantes, né, dos jovens profissionais, ela é diferente das necessidades dos executivos que já estão no meio da pirâmide ou acima. Então, sim, é possível criar uma estratégia única com planos específicos para cada nível. E você sabe que é muito interessante, porque eu estando numa organização, começando numa organização, eu sei que quando eu estiver no nível X, eu vou ser elegível ao plano top premium, né? Por hora, eu faço parte de um plano que é muito diferenciado também, né? Então, vai depender, e você precisa, eu acho, mais do que tudo, olhar também o conjunto da obra. Então, somar todas essas verbas, né, falando de uma maneira mais simples, para saber se estes valores, esse valor final, ele vai possibilitar que aquele profissional consiga ter uma vida adequada ao meio que ele convive, à expectativa que a empresa também tenha que ele esteja sempre atualizado, enfim, tem que fazer sentido. Também não adianta ir ao extremo e falar, vou fazer uma remuneração simbólica para todo mundo e vou só carregar no variável. Quando você está falando do início da pirâmide, não dá, gente. Vamos lá para a vida real. A pessoa tem que pagar a prestação da casa, aluguel, enfim, todas as contas que a gente sabe que existem. Quando você vai crescendo, né, na hierarquia,
você já consegue ter ali uma gestão do seu variável que possibilite que você mantenha o seu o nível, né, de vida mensal. Não sei se eu fui clara, mas as estratégias elas têm que considerar tudo isso, inclusive o quanto que isso vai trazer de possibilidades de uma vida equilibrada. A gente sabe, isso hoje em dia está muito comum. Quanto mais o profissional, né, o colaborador, ele ficar pensando nas dívidas que ele tem, nos planos que ele gostaria de realizar e que ele não vê como realizar, menos ele vai estar envolvido nos desafios todos, né? Que a empresa ela gostaria que ele se envolvesse. E eu tenho aqui para mim que o burnout ele é fruto, sim, muitas vezes de uma carga desequilibrada entre metas e trabalho, horas de trabalho, mas tem uma componente importante, né? Que é você conseguir pagar suas contas, né? Outro dia eu li uma entrevista, uma matéria com uma jovem, já uns 5 anos de empresa, dizendo que ela quer menos mesa de bilhar e mais remuneração, que eu acho que faz sentido. Mas eu também acho que faz sentido. E acho que o negócio é interessante aí quando você falou, né, de as pessoas terem uma expectativa, quer dizer, os dois lados têm expectativa, na verdade, né? Então, o quanto a empresa ela vai remunerar alguém no variável, esperando que aquela pessoa vai entregar algo que agregue valor para o cliente final e aquilo vai gerar valor para a empresa vai valer mais e todo mundo sai ganhando. Isso aí é o sistema ideal, né? Então, Sim. daí eu penso o seguinte, né? O quanto a transparência dessa relação, né? Dessa forma de remuneração, ela vai impactar no engajamento dessas pessoas, né? No comprometimento, o quanto essa pessoa está entendendo, porque quando você fala na pirâmide, né, Bobo, você disse, tem que ter várias formas de remunerar, né? Então, assim, se eu olho, eu quero chegar aqui, mas se está demorando muito, isso dá, eu começo a patinar no meu engajamento, né? Eu posso me comprometer menos, né? Então, eu tenho que entender muito bem como é o processo, né? E daí vai um processo de comunicação muito claro, né? Porque senão acaba impactando de uma forma não positiva, né? Sem dúvida. E aí você já trouxe a deixa, por isso que a remuneração não pode andar sozinha. A remuneração é um plano, né? Agora, precisa ter a gestão da carreira, da vida na organização desse profissional para que ele possa, de fato, ser elegível, né, a estes planos. Então, você deu um exemplo. Puxa, eu sei que eu consigo chegar num patamar mais interessante e tal, só que parece que eu nunca chego lá, né? Esse nunca chego lá é a gestão, tanto da liderança direta quanto de RH, né? E acontece isso, viu, Celso? Acontece muito, mas eu acho que as empresas também começam a ter um pouco mais de consciência. Vou trazer um exemplo muito, que até bem pouco tempo era muito comum. Eu espero que já as coisas já estejam melhores. Eu já vejo essa conversa acontecendo. Então, você tem lá um profissional que é muito bom, tecnicamente, e que desenvolveu o seu processo, o seu método de trabalho, enfim, e a empresa confia muito nele, neste profissional, e ele fica 10 anos fazendo a mesma coisa. Normalmente, numa função de entrada, né, num cargo de entrada, um analista pleno, né, às vezes até um analista júnior, fazendo 10 anos a mesma coisa, mas ele é o melhor, lógico, ele faz 10 anos a mesma coisa. E ele está fazendo o papelzinho dele, está ali, legal, está tudo bem para ele. Só que vai inviabilizando a permanência dele, ainda que ele fique quietinho. Por quê? Se você não der aumento salarial para ele, nós temos as correções anuais, né? Que são os dissídios. Então, ainda que não se faça nada, em 10 anos, sei lá, ou menos tempo, ele já vai estar custando muito além
do que um outro profissional que entrega a mesma coisa. Então, É. não é só interesse do profissional crescer numa organização. Deveria ser o interesse da própria organização que os profissionais cresçam, que saiam do mesmo lugar. Ah, mas Valéria, às vezes não dá, às vezes realmente a pessoa, né, não desenvolve outros talentos, outras competências. Também é um pouco da responsabilidade da organização criar esses caminhos, né? De uma forma ou de outra. Porque o que vai acabar acontecendo é que um dia a empresa vai abrir mão dele, porque não é possível mais pagar a remuneração. Então, muitas vezes, essa distância, né, é porque não existe ajuda, né, para o profissional poder se desenvolver para alcançar, né, outros patamares, né? E você As- permite, só uma complementação, Sérgio. Eu acho interessante isso porque eu tenho percebido em muitas empresas que as pessoas seguram aquilo que elas conhecem, sabe? Como se aquilo fosse um a ativo, âncora. né? Um ativo. É. É um ativo. E aí, na verdade, é negativo para a pessoa, né? Ela nem coloca Totalmente. para rodar aquilo que ela aprendeu, tira do outro e ela não cresce. Ela não cresce. Você acabou de contar aí. Você não cresceu, Posso, vai. posso aproveitar e falar para você coisas que eu falei, quem me conhece, né, já trabalhou comigo, está ouvindo agora, vai falar, você já falou isso. Muitas vezes eu tive que falar para algum executivo, para algum profissional que estava querendo muito um aumento, e eu tive que dizer, olha, se eu te desse esse aumento, daqui um ano você provavelmente vai estar desempregado ou 2 anos, não tem longevidade, um aumento que eu venha dar para você. Então, eu não vou dar, que é para garantir que você permaneça. Porque quando você faz algo que desequilibra em termos de o que se agrega de valor, de resultados versus o que eu pago, é um tiro no pé. Mais cedo ou mais tarde, você vai perder a sua posição. Ou só se você trouxer realmente uma mudança necessária, que vai agregar valor, vai trazer mais resultados, pode acontecer, mas é mais difícil. Então, existe um valor ideal no determinado momento, para os resultados que são trazidos para a remuneração. Remuneração não é um número abstrato que vem de qualquer lugar. Ele tem que ser parametrizado, claro, com o mercado, com a concorrência, senão você vai perder, né, os profissionais para toda a concorrência, mas ele tem que estar muito bem parametrizado com os resultados que este profissional traz para a organização. É para isso que serve a remuneração também, né? Então, quando você desequilibra tudo, inclusive para o profissional que vai ficar desempregado. Eu acho uma temeridade quando eu vejo um gestor, muitas vezes colocando o RH na parede, dizendo: eu preciso dar um aumento urgente. Aí o RH tem que voltar para esse gestor e fala: então vamos olhar para o resultado da sua equipe? Talvez a gente precise fazer ajustes, inclusive na estrutura, para viabilizar este aumento ou outros que você queira fazer. Não, Não excelentes existe, pontos. não existe mágica, né, Sérgio? É Não. assim: aumenta a equipe, mais resultado. Aumenta a remuneração, mais resultado. E, Valéria, assim, Resultado quando a igual, gente não dá para fala aumentar. em resultado, aí me vem à cabeça um pouco da questão dos soft skills e os hard skills, né? Como é que a gente consegue inserir isso? Porque tem uma questão comportamental, né, são os soft skills, e tem a questão do conhecimento da função, da experiência, da profundidade que a pessoa tem, da dedicação, etc. e tal. É fácil ou é difícil equilibrar isso, ou depende muito da função que você esteja avaliando, ou talvez do momento da empresa, fazer o equilíbrio entre essas duas coisas, numa remuneração estratégica. Por exemplo, clima, né? Tem gente que contribui positivamente para o clima, a gente contribui negativamente para o clima, por exemplo. Sim, Né? sim. E talvez às vezes os que contribuem negativamente são aqueles que mais produzem, muitas vezes, em termos de Às vezes, resultado são tangível. mantidos por conta disso. Exato.
Como é que a gente equilibra isso, Valéria? Olha, hoje também esse formato ele é hoje cada vez mais presente nas organizações, o que eu acho muito positivo, porque existe sim uma preocupação hoje em dia com o clima saudável. Isso é uma preocupação necessária de fato. Então, as avaliações hoje sempre passam pelos dados quantitativos, significa as entregas, né, de fato, seja no front office ou no back office, existem entregas tangíveis e comportamentos necessários, né? Então a gente costuma brincar, não adianta também trazer resultados furando os olhinhos dos coleguinhas, né? Não vai funcionar isso no médio prazo, né? Você vai destruir valor. Então, essa métrica do comportamental, ela faz parte, sim, de um olhar e principalmente da gestão de longo prazo. É, sei lá, umas 2, 3 décadas atrás, né, Sérgio? Era mais comum você ver organizações muito, mas muito agressivas, que de fato podia todo mundo ficar de olho furado, que ninguém ia fazer nada. O importante era somente o resultado. Isso vem mudando, até porque existe hoje uma exposição muito maior, né? As pessoas falam sobre o clima, sobre o que gostariam, então. Isso facilitou e trouxe este olhar, né? Agora, eu acho que se um profissional ele for bem escolhido para uma determinada posição e função, e eu acredito muito numa frase que o nosso antigo chefe falava, Sérgio, todo mundo tem talento. Eu acho essa frase perfeita. Todo mundo é talentoso. Então, falar, ele é um talento. Não, todo mundo tem talento. O grande nó da questão, e aí, tanto para o gestor quanto para recursos humanos, é encontrar o lugar certo para o talento que cada um tem. Então, quando você consegue fazer realmente, né, este encontro, as coisas funcionam melhor. Então, muitas vezes é importante que um recrutador, né, que um selecionador, ele olhe o hardware. Eu como engenheira, né, nós três, né, como engenheiros, isso é uma linguagem fácil da gente entender. Porque a depender do hardware, vai rodar mais softwares. É verdade. Essa é talvez a correlação, se a gente pudesse fazer, né, com máquinas. A depender da predisposição, do quanto aquele profissional, de fato, ele tem os mesmos valores, mesmos propósitos, o que é que ele vem fazendo na carreira dele, quais são as ideias dele para o futuro. Então, quando você avalia o quanto aquele profissional pensa o futuro para ele, para o mercado, para a organização, você consegue perceber se existe como, né, preencher com novas habilidades, com novas competências, porque todo mundo tem capacidade de aprender e aprender sem limite de idade, o que é uma maravilha, né? Graças a Deus. Valéria, eu tenho uma última pergunta. Você está habituada a implantar programas de remuneração estratégica. Qual é como que isso funciona, né? Como que a empresa precisa receber isso e qual o impacto que isso tem nas pessoas? Porque, em princípio, talvez mude a forma que eles estão recebendo, né? A pessoa está habituada a receber o leite dela com um número definido e aí chega uma forma diferente. A primeira é a curva da mudança, né? A primeira coisa é a surpresa e a negação. Como é que funciona isso nesses diversos programas que você tem implantado aí pelas empresas no Brasil inteiro? Olha, o Celso, a comunicação é uma das vertentes, né? Primeiro, eu acho que passa, dando um passinho para trás, eu acho que passa por várias etapas, né? Por vários steps, eu ia dizer. Quando você prepara uma estratégia, é como uma implantação de qualquer projeto, né? Ou da maioria dos projetos. Você precisa avaliar, bom, primeiro, o que que é relevante,
desenhar os planos e saber quem são os stakeholders, né? Os stakeholders são, sim, os colaboradores, como são outros, né? Então, tem acionistas, tem conselho, tem eventuais comitês. Você tem que estabelecer planos na implementação de uma nova estratégia de remuneração que crie o envolvimento de todos os stakeholders na medida da necessidade. Então, por exemplo, criar uma estratégia de remuneração sem ter um comitê de pessoas vai ficar faltando. O comitê de pessoas, ele vai agregar muito valor em levar os dados e o acompanhamento contínuo para o conselho, para que o conselho possa tomar decisões ao longo do caminho, né? Muitas vezes os planos também vão sendo lapidados, reajustados, né? E a comunicação para todos os colaboradores, ela é fundamental, mas assim, é fundamental, não dá para pensar, né, em criar um novo plano sem a comunicação e explicar de uma forma que faça sentido. Não somente chegar e falar, bom, então, gente, a partir de amanhã você recebe tanto. Não. Por que este novo plano? Qual é o mercado que nós estamos inseridos? O que é que você vai ter de vantagens? O que é que isso nos aproxima? Enfim, e ouvir também os comentários, enfim, que virão, com certeza, dessas conversas que acontecerão. Muitas vezes, na definição de estratégia, então, antes ainda da implantação, se envolve executivos, né, que tenham ali uma visão diferenciada dos negócios e que sejam formadores de opinião também. Então, é um processo que ele leva um tempinho, né? Precisa de dedicação e precisa do envolvimento de todos. Mas quando se faz com essa consciência, o acerto, ele traz muitos benefícios. Pelo menos até hoje, eu só ouvi coisas positivas Elogios. depois que há um investimento como esse. Acho legal. Muito bom, muito bom. Bom, meus caros, acho que a gente chegou ao fim de mais um programa, mais um bate-papo aqui, que na verdade eu acho que foi mais uma aula magna do que necessariamente um bate-papo, uma aula da Imagina, Valéria quem sobre sou eu? remuneração estratégica. Eu acho que é um assunto que a gente poderia passar horas com o conhecimento que a Valéria tem aqui para compartilhar com a gente. Então a gente Verdade. sempre pede para vocês incentiva vocês a compartilharem o nosso conteúdo, curtam nossa página, né? Façam perguntas também, interajam, sugiram temas, né? Acho que é legal vocês sugerirem temas para as próximas sessões aqui, para as próximos encontros aqui que a gente tem no Flexões GH. Muito obrigado, Valéria. Muito obrigado, Celso. Um abraço a todos que nos assistem e até a próxima.